sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de sistema muscular, mas essa é a aula número 2. Se você não assistiu à aula número 1, eu aconselho que você veja ele. Mas, de qualquer forma, eu vou retomar a partir do ponto em que eu parei na última aula. Por quê? Porque vai ser necessário colocar em ação um conhecimento que já foi adquirido, ou seja, sobre a origem, a inserção e o ventre muscular. Vamos lá? Ok, então nós vamos começar retomando a informação de onde nós paramos na última aula, que foi o seguinte: o músculo ele tem tendões que são organizados, um para segurar o músculo, outro para fazer o movimento do esqueleto. O músculo, a parte vermelha, fica no meio desses dois tendões. Então nós temos a origem e a inserção. A origem é o ponto fixo que amarra o músculo num lugar do corpo. A inserção é o outro tendão que, por acaso, faz o movimento. No meio dos dois tendões está o ventre muscular, que é a parte ativa que faz a contração do músculo. Então esta é a organização básica de um músculo, um tendão ou mais de um tendão de origem, onde ele está fixo, o ventre muscular, que é a parte avermelhada, que tem as fibras musculares e que faz a contração, e a inserção, que é um outro tendão que está preso ao osso, né, ou a uma outra estrutura a que se quer movimentar, tá bom? Então essa é a lógica anatômica de um músculo, ok? Então vamos seguir pela classificação dos músculos. Bom, para começar, nós vamos classificar os músculos sobre diversos fatores, diversas formas de classificação. Uma delas é quanto à origem e à disposição das fibras musculares. Vamos tomar como exemplo a posição anatômica, né? Numa posição anatômica, nós temos a parte da cabeça e dos pés, visto de frente, orientado da cabeça aos pés. Se as fibras estiverem nesse sentido, tá? Então nós temos uma disposição paralela de fibras, como aparece nesse desenho de músculo. As fibras estão paralelas da cabeça aos pés. Nesse outro músculo, aqui nós temos uma disposição de fibras que não é exatamente paralela ao eixo da cabeça aos pés, né? É uma posição mais paralateral, que a gente chama de posição oblíqua das fibras musculares. Então este é o nosso primeiro critério de classificação de músculo que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Aqui eu tenho o caso das fibras paralelas, tá? Então não é uma classificação única. Existem dois tipos de classificação que você pode usar. Uma delas é esse aqui. Eu estou tomando como exemplo o músculo do pescoço, o esternocleidomastoide. Esse músculo que faz o movimento da cabeça para os laterais, para cima e para baixo, ele é um músculo longo, tá? E aqui eu tenho o conjunto de músculos da região glútea, tá? O glúteo máximo e o glúteo médio. Bom, em ambos existe uma disposição paralela. As fibras estão saindo de um tendão e se direcionando para baixo. Então o que está acontecendo? Esse músculo aqui, como vocês podem observar, ele tem o comprimento maior do que a largura dos feixes, tá? Do conjunto de feixes. Então o que vai acontecer? Eu vou chamar esse músculo de músculo longo. Agora esse aqui, né, se a gente considerar da origem até a inserção, as fibras musculares elas se espalham mais. Então elas formam, né, uma área maior. Então o
comprimento e a largura são mais ou menos semelhantes. Então, por conta disso, eu chamo este tipo de músculo largo. Então, o músculo longo, o comprimento é maior que a largura. O músculo largo, o comprimento e a largura são relativamente semelhantes. Não precisam ser exatamente igual, tá bom? Então, isso é uma forma de classificação, tá? Agora, se o músculo tiver uma disposição oblíqua das fibras, ou seja, fibras laterais, tanto dessa forma como desta forma. Então eu vou considerar, por exemplo, que esses músculos, conforme mostram esses desenhos, eles têm um aspecto que lembra as penas das aves. Então, aqui no caso, eu tenho aqui um músculo que tem o tendão aqui embaixo e as fibras estão perpendiculares, as fibras estão colocadas de uma forma oblíqua, tá? Então é um músculo peniforme, assim como este e este. Só que esse só tem um feixe. Um feixe de fibra oblíqua é unipenado. Dois feixes de fibra oblíqua, bipenado. Mais de dois feixes, multipenado, tá bom? Então aqui vocês reparem como o tendão invade a área onde estão os feixes, tá? De fibras. Então, unipenado, bipenado, polipenado, tá bom? Então, estes são exemplos de classificação de acordo com a posição oblíqua das fibras, tá? Bom, agora vamos colocar uma classificação quanto à origem. O que é a origem? Lembrando, é aquele ponto onde você encontra a região fixa do músculo, né? Então, por exemplo, estou dando aqui o caso desse tipo aqui, que é o bíceps, tá? E aqui o tríceps, ambos no braço. Esta na parte anterior e esta na parte posterior. Repare bem aqui. Quanto à origem, a origem é o ponto fixo. Repare que no ponto fixo você tem dois tipos, né, de tendões, dois tendões segurando o músculo. Então, o que acontece? O músculo ele forma duas pontas, né? Então aqui você tem um músculo bíceps. Então aqui, ó, dois tendões de origem, tá? Bíceps. Aqui no caso, que é o músculo antagônico que está na parte posterior, você observa o seguinte, que ele tem três cabeças, tá? Uma cabeça longa, tá? Uma cabeça média aqui no meio e uma cabeça lateral. Então ele tem três tendões, cada cabeça é onde sai um tendão, né? Então ele tem três tendões de origem, então ele é tríceps, tá? E assim por diante. Na perna você tem o quadríceps, então tem 4 tendões de origem. É assim que se faz a classificação de acordo com a origem. Outro tipo de classificação, né? Nós estamos vendo a origem, agora vamos para o outro lado, que é a inserção. A inserção, lembrando que é a parte móvel. Então aqui você tem como exemplo músculos que fazem os movimentos dos dedos dos pés, assim como também poderia ser nas mãos. Mas no pé aqui você está vendo a planta do pé, tá? Então aqui você tem os músculos, tá? Aqui é o músculo flexor curto dos dedos. Então aqui você tem o ventre muscular, a origem e a inserção é no dedo. Que ele vai movimentar é o dedo. Repare como os tendões são longos, tá? Quantos tendões tem? Tem 3 tendões, tá? Então aqui, quando a gente faz a classificação pela inserção, a gente chama a inserção de cauda do músculo. Então aqui a gente fala que ele pode ser unicaudado quando tem um, bicaudado quando tem 2, né? No caso aqui se tem 3, né? Aí a gente já fala policaudado, tá? Bicaudado 2, policaudado 3. E dali para diante é tudo policaudado, tá? Então são 3 áreas de inserção num único músculo, portanto policaudado,
Outro tipo, nós vimos pela origem, vimos pela inserção, agora vamos ver pelo ventre muscular que está no meio. Quanto ao ventre muscular, a gente chama o ventre, tá? Como também a parte gástrica. Então a gente chama de, por exemplo, esse músculo aqui, né? Ele não tem um tendão, ele só tem um ventre, né? Não tem nenhum tendão interrompendo as fibras aqui. Então ele vai ser chamado de monogástrico, só tem uma região gástrica. Esse músculo aqui, ele é um único só, um único músculo, porém ele está sendo dividido por um tendão. É um tendão intermediário, então aqui a gente chama de digástrico, tá? E esse aqui é o reto abdominal, ele tem vários ventres musculares, então, como ele tem vários ventres musculares, ele é poligástrico. Então, monogástrico, um ventre muscular, digástrico, dois ventres musculares. A partir daí você já chama de poligástrico, vários ventres musculares separados por tendões, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vão lá na aula 1 para ver a parte introdutória, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima, tchau!